Olá a todos, muito bem-vindo. Estamos iniciando aqui mais uma live aqui no canal da Lítio Soluções Empresariais e eu quero estar convidando você agora que está chegando aqui pelo canal da Lítio, que estamos aqui numa série de lives onde nós estamos falando a respeito do temperamento, né, dos temperamentos, melhor dizendo, e do perfil de caráter, né, juntamente aqui com a Aline. Então, não perca esta oportunidade de estar conosco hoje aqui, compartilhando de um conhecimento aqui que cabe para todos, né, que é de analisar o comportamento humano. E esse comportamento, ele se enquadra no ambiente empresarial, profissional e um relacionamento em casa ali com os seus familiares também. Quero estar já convidando aqui a minha convidada, a Aline. Dia de live. Opa. Oi, Aline. Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? E você? Tudo Tudo jóia, certo? graças a Deus. Então tá bom. Hoje eu quero estar iniciando aqui, fazendo uma breve lembrança aqui, né, da nossa última live e só ajustando aqui. Deixa eu acompanhar aqui também, porque estamos ao vivo aqui e eu não estou vendo a Aline. Você tá vendo o quadro aí, Aline? Tô. Eu não tô conseguindo me ver aqui. Você não tá vendo eu ou você? Não, eu não estou vendo você. Eu? O pessoal que está assistindo aí, está conseguindo nos ver? Deixa eu dar uma olhada aqui, eu abri um outro. Ah, tá. Agora eu estou me vendo aqui. Deixa eu... A luz, eu dei uma luz aqui, se dá uma melhorada. Estou ajustando a minha câmera aqui, porque... Posicionar aqui. Se melhora o posicionamento da câmera aqui. E nós vamos se virando aqui nos 30, né? Vamos. Aí, ao vivo, ao vivo é assim mesmo. E é isso aí. Aline, e aí, como que foi a interação da nossa última live, antes da gente fazer aqui a nossa relembrar aqui, né, os últimos acontecimentos da última live. Fala aí, compartilha para mim como que foi aí a interação do pessoal e se apresenta aí para aqueles que estão iniciando hoje aqui, que não conhecem ainda, né, que caiu aqui de repente. Bom, meu nome é Aline Martins, eu sou psicanalista clínica e analista corporal em formação. Então, na live passada, nós falamos sobre os traços esquizoides, né? A dor da rejeição. Então, assim, eu tive muita pergunta no meu direct sobre isso. As pessoas às vezes se reconheceram. Aline, eu tenho isso. Aline, eu me cobrava muito por às vezes querer ficar sozinho, né? E assim, eu realmente gosto da caverna, né? Então, assim, uma coisa que eu queria deixar claro, que eu vi que teve muitas dúvidas, é sobre a questão da caverna, né? Do tempo sozinho. Então, assim, gente, a caverna ela serve para que você se autorregule. É como se você carregasse a sua bateria na caverna. Mas não significa que você tem que se manter lá, né? Então, as pessoas precisam sim socializar, conversar umas com as outras, mas o período de caverna, ele é um período para se reconectar com você mesmo. E também não se criticar tanto por gostar de ficar na caverna e às vezes e assim, às vezes ser mais seletivo com as pessoas que estão próximo de você. Porque a pessoa que ela tem o traço de esquizoide alto, ela vai ser mais seletiva nas amizades. Ela não vai ser aquela pessoa que tem muitos amigos.
mas ela vai ter sim amizades, porque a gente precisa se relacionar. Então, essa foi uma dúvida que eu tive muito no direct, tá? Então, deixando claro, Entendi. a caverna, ela é um período para que você se reconecte consigo mesma e como se carregasse a sua bateria, né? Você fosse ali Para para a viver, caverna. né? Hã? Não é para ela viver no isolamento, né? Não, não, até mesmo que se a pessoa se isola demais, é porque ela entra na dor, ela não tá no recurso, né? Ela tá Sim. vivendo a dor da rejeição. Então ela entrou na caverna, ela se isolou demais, pode saber que esse esquizoide, ele tá na fase da dor. Então ele tá muito isolado, então ele tá na fase da dor, na dor da rejeição. Então tá. É isso aí. A Aline já deu uma recapitulada aí. E junto a isso, né, ao esquizoide que nós falamos, nós falamos também do melancólico, que tem um perfil ali também muito parecido. Na verdade, a Aline está falando sobre os traços, né, do corpo. E junto a isso nós temos os temperamentos que se somam, né? E o perfil que ela falou do esquizoide, ele se funde com o temperamento melancólico, que é um perfil que tem, né? Todos nós temos esses traços, né? Todos nós temos os temperamentos e cada um se identifica com o temperamento predominante. No caso do esquizoide, geralmente o predominante é o melancólico. E o melancólico é o pessimista, é o perfil que geralmente ele trabalha muito bem no financeiro, é aquela pessoa mais pessimista, mais medrosa, né? Então, quando a gente começa a analisar o corpo, né, como a Aline está trazendo aqui esse conhecimento aqui do perfil corporal ali, né, de cada um, nós também temos os temperamentos e que nós também conseguimos identificar isso. Então, quando nós fazemos a leitura do corpo juntamente com os temperamentos, com certeza a nossa comunicação, a nossa assertividade será muito melhor. E hoje nós estamos falando aqui, nós estamos numa série aqui que vamos estar caminhando aqui para cinco lives, né? Hoje é a segunda. E o tema dessa nossa live é exatamente o seguinte: o que o seu corpo, a sua personalidade dizem sobre você. Nós sabemos que existe um livro aí que fala, né, o corpo fala, realmente o corpo fala. E nós estamos falando exatamente isso. Aqui, através do Corpo Explica, né, que é essa formação que a Aline tem, já está aí, né, juntamente somando com a psicanálise, ele traz exatamente isso, essas características, né? E os temperamentos vêm para somar com tudo isso. Então, você, de repente, vai estar pensando, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Seja você, de repente, não tem empresa, ou até mesmo tem empresa, um negócio, um cargo de liderança, o que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver, porque se você melhora a sua maneira de analisar, seja o teu cliente, seja o teu pai, seja o teu filho, seja a tua mãe, seja o teu colega, o seu vizinho, você vai melhorar a relação entendendo que a forma que ele age, ou o perfil corporal, ou o temperamento dele, é daquele perfil. E aí você vai se moldar isso, vai entender. Lógico que a gente deixa claro que isso não pode ser desculpa para poder continuar fazendo as coisas que não é legal, né? Mas para você que está buscando e de repente entendendo, querendo saber o que é isso melhora, né, a sua maneira de perceber e entender o outro e ter resultados, né? E hoje nós estamos falando de um tema interessante aqui, que é isso, e hoje nós vamos estar falando sobre um outro perfil, né? E eu quero dar início aqui com a Aline, e logo em seguida, né, nós vamos estar fazendo esse bate-papo, e depois eu quero estar complementando com um temperamento, né, que se remete ao tempo de hoje, tá? Então, Aline, qual é o outro perfil aí que você tem para falar para nós aqui hoje do perfil de caráter? Hoje nós vamos falar do perfil de caráter oral, né? É um perfil, é o querido, né? Ele é o queridinho.
Só que com ele traz a dor do abandono, né? Então, o que caracteriza o corpo dele, o formato do corpo, é a dor do abandono. Então, são pessoas que têm muito medo do abandono, têm uma dor existencial que causa um vazio muito grande, né? Então, ele se caracteriza como o oral. Essa dor, ela começa ali quando termina a fase do esquizoide, que é com 1 mês de vida, e ela vai até o 1º ano da criança, né? Então, ali é caracterizada a dor do abandono. A criança entende como abandono. É um trauma emocional que acontece nessa fase. Entendi. E assim como o esquizoide, isso tem correlação também na gestação, ali nesse período? Não, Ou a dor do abandono, não. não? Não. Ocorre só a rejeição, né? Dentro do útero, na vida intrauterina, é só a dor do esquizoide, a da rejeição. Sim, Aí é como se a pessoa saísse dessa fase. É claro que todo mundo tem sua história. Então a gente pode passar a rejeição também dentro da nossa história de vida, ali ao longo da nossa vida. A gente pode ter trauma de rejeição também. Mas o trauma que caracteriza o corpo na vida intrauterina, ela vai dar a fase esquizoide. Passou tá. disso, deu 1 mês de idade, ela já vai entrar na fase do oral. Então, Entendi. ali ela vai entrar no trauma do abandono, se ela passar por isso, né? Se ela tiver ali esse trauma. Claro Certo. que ao longo da história dela, ela também pode passar pelo abandono. Mas, assim, esse período, o que às vezes acontece muito com as pessoas que eu vejo que tem esse tipo de trauma? Às vezes, são pessoas que têm depressão, transtorno de ansiedade, porque ela tem um vazio muito grande. E às vezes isso pode até levar para uma psicopatologia, por exemplo. Pode levar a um Uhum. transtorno. Então é um trauma muito sério. E ele é uma dor muito grande, né? Então, dependendo do grau de oralidade, essa pessoa ela tem muita dor existencial. E às vezes, o que acontece? Ela chega na fase adulta e ela pode ter lá uma vida maravilhosa, uma vida boa. E às vezes ela tem depressão e não sabe por Uhum. que tem. Então, às vezes as pessoas falam assim: ai, nossa, você é uma pessoa que tem tudo na sua vida. Ai, você não tem Deus, né? Que é o que a Ah, pessoa que tem depressão mais escuta. Então, às vezes, pode ser que caracterizou esse trauma do abandono lá na fase entre ali, depois de 1 mês de vida, até o 1º ano da criança. E o entendi. inconsciente, ele recalca isso. Então, aquilo ali fica no inconsciente. A pessoa, ela tem depressão, ela tem ansiedade, ela não sabe nem por quê. Geralmente esse perfil ele é mais ansioso mesmo, né? É, Ele, é uma característica interessante isso, né? E então, nesse caso, ao contrário do esquizoide, a formação dele, né, dessa característica é depois do nascimento ali, depois da formação dele como pessoa, como indivíduo, né? isso. Começa ali entre a fase de 1 mês até 1 ano de vida. Então, é Ah, onde o cérebro, né, ali as neuroses, o cérebro, ele começa a perceber o mundo externo. Porque entendi. antes dessa fase, o mundo dele era interno. Entende? Porque às vezes o esquizoide fica dentro da caverna e ele gosta de ficar ali. Agora, Ah, o abandono, a fase oral, é a fase externa, onde a pessoa começa a perceber o mundo externo, onde ele começa a perceber as pessoas, onde o cérebro dele começa a captar essa vida aqui que ele chegou, né? Ele entendi. nasceu, tá com 1 mêsinho de vida ali, e ele começa a ter essas percepções. Interessante. E como que se E, forma esse trauma, né? ah, Você ia fazer uma pergunta? Porque eu acho que tá com delay, sabia? né? Não, não, mas pode falar. Tá. Então, quando que esse trauma ele se forma? Por que a gente fala oral? Porque é na fase da boca, né? É onde está iniciando ali a amamentação, onde a criança começa a comer. Então, ali, quando ela chega ali mais ou menos entre uns 4 meses, que ela já começa a entender que ela é um ser separado da mãe.
né? Porque ali quando ela começa a ficar com as mãozinhas, sabe? Olhando as mãozinhas, onde ela começa a erguer os pezinhos, que ela começa a ver os pezinhos dela, ela começa a entender que ela não é um ser grudado com a mãe. Entendi. Então, se essa fase ela é mal feita, essa separação dessa mãe, a criança ela sente esse abandono, é como se ela fosse um trauma para ela se separar, entender que ela é um ser separado dessa mãe. Então, ali já se caracteriza um trauma da oralidade, Hum, essa separação. interessante. Isso. Aí vamos dizer assim, aí essa criança, ela precisa que as necessidades dela sejam atendidas, né? Então ela é dependente total do outro. Entendi. Então é onde, às vezes, o oral, ele é muito dependente do outro. Ele gosta muito de estar com pessoas. Interessante porque ele chama a atenção, né? É uma pessoa, é um perfil que chama muita atenção, né? Isso. Por quê? Porque Por, ele necessita dessa atenção. Então, é, ele é isso. Aí, por que que a gente fala que o corpo, ele vai formar um oral? Por quê? Porque a pessoa, ela precisa ser acolhida, então ela vai formar um corpo redondinho, um corpo acolhedor, um corpo que traz as pessoas. Sabe aquela pessoa assim que você abraça ela, que é aquele abraço gostoso, né? Ela é aquela pessoa acolhedora. Isso. Então ela é o acolhedor, ela vai acolher as pessoas, ela quer que as pessoas estejam ali perto dela, porque ela tem um medo de ser abandonada, né? Então, por exemplo, aí por que que a gente fala também oral? A questão ali da amamentação, se essa criança não tem uma boa alimentação, ela chorou, a mãe foi lá, ela estava com fome, aí a mãe foi lá e trocou a fralda. Então ela vai entender que a necessidade dela da fome não foi atendida, né? Pode acontecer também, e a criança tá com um bichinho ali no corpo mordendo ela. A mãe vai lá e coloca o chupeta na boca. A mãe vai lá e dá o peito, a mãe vai lá e dá uma mamadeira. E essa criança continua ali com as dificuldades dela. E ela vai entender assim, poxa, eu tô tentando me comunicar, mas eu não tô conseguindo ser atendida. As pessoas não me entendem, né? Então interessante. é onde que a psique dela entende isso. Interessante, né? Então isso tem a ver com a própria educação ali, com aquilo que está sendo feito, né? Está sendo criado, na verdade, né? Os pais, na Isso. verdade, têm muita influência nisso, né? Muita influência nessa A fase. formação desse perfil, né? Uhum. Porque a criança que ela não se sente acolhida, amada, ela vai caracterizar abandono nessa fase. Entendi. Aline, e aí, nesse caso, tá, essa criança, ela nasceu, cresceu e virou um adulto. E aí eu tenho esse perfil dentro da minha empresa, né, liderando, de repente ali, fazendo, né, as execuções ali. E quais são as características que de repente são prejudiciais ali, ou de repente são características que pode atrapalhar e às vezes pode ajudar. Um perfil desse, como que a gente identifica? Um perfil desse, ele vai ser a pessoa que acolhe dentro da empresa. Ela vai ser, se ela tiver no recurso, ela também vai ser a pessoa que vai se comunicar mais. Então, você vai conseguir atrair mais clientes se você tiver um oral ali na frente. Por exemplo, um gerente que é oral, ele vai conectar muito as pessoas, porque a principal recurso que o oral tem é a conexão, né? Porque como ele quer as pessoas pertinho, ele tenta se comunicar. Sabe a pessoa que você conversa com ela, parece que você conhece ela há um tempão? Você acabou de Sim, conversar com ela, ela já chega e fala: Oi, tudo bem? Entra, vamos tomar um café. E nananã, e já começa tivemos aquela conversa, aquele amigo, bate-papo. Isso, parece que você conhece ela, ela se conectou com você. Então ela tem aquele olhar pidão, sabe? Aquele olhar tipo assim, ai, fica aqui comigo, né? Me dá um colinho, me dá uma atenção.
Então, ela chama atenção, ela quer atenção para ela. Então, a pessoa que vai falar bastante, vai se comunicar bem se ela tiver no recurso. Então, um líder, um gerente, até mesmo, lembra a gente falou da secretária, né? Uma secretária ali que fica na frente, conversando. Então, elas vão ser as pessoas que vão ajuntar todo mundo. Legal. Isso daí é muito bom. E, bom, dentro disso, né, eu já estou assim, aguado de vontade para poder já complementar. Eu quero estar, então, já somando aqui, junto com o perfil que a Aline está comentando aqui, que é do popular sanguíneo, né? Que é exatamente esse perfil que a Aline descreveu. É a pessoa carismática, é aquela pessoa, né, que gosta de estar com pessoas. E dentro do perfil cheinho ali, né, dessa pessoa, né, que tem essas características corporais, ela tem também o temperamento do popular sanguíneo, que é a pessoa comunicativa, né? E aí essa pessoa, você vai encontrar e ela vai se dar muito bem nessas posições que a Aline bem descreveu, a recepção, né, no ambiente ali de contato, de interação. Então, assim, qual a importância de saber desses perfis, né, dessas características, tanto temperamentais como corporais? É exatamente isso. De repente, você, gestor, que está nos vendo aqui, você vai conseguir identificar que, às vezes, a pessoa está com a pessoa certa, mas no lugar errado. Então, às vezes, você não precisa demitir essa pessoa porque ela não está se desempenhando bem ali na situação. Às vezes, pelo perfil dela, você só vai precisar realocar ela para um outro ambiente. Lógico que tem que tomar alguns cuidados, porque, por exemplo, o oral, né, esse perfil oral que a Aline está dizendo, que tem o temperamento do sanguíneo, ele é um excelente vendedor. Justamente por isso, por ele chegar com muito entusiasmo e falar das características do produto. Pode ter certeza que na empresa vai ser a pessoa que vai bater as metas, sempre. Né? Geralmente você vai ver isso o imposto de combustível, né? A pessoa que está ali na frente de loja. Então, é aquela pessoa no banco, no caixa do banco. Sempre vai ter aquele perfil ali que é mais simpático, né? Melhor dizendo assim. Vai ser aquela pessoa que você gosta porque está com um sorriso no rosto ali. É o que a Aline falou, é a pessoa acolhedora. Só que tem os pontos fracos, né? E assim como os pontos fortes, né, que eu mencionei aqui, ele tem os pontos fracos. E esses pontos fracos são o quê? São ele ter que falar demais. Quando ele se entusiasma, quando ele se alegra, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai começar a falar o que não deve. Então, numa venda, ele fechou a venda, se ele não tiver o controle, o que ele tem que fazer? Ele tem que passar para o outro lado. Falar, fecha a venda aqui, vai lá e fatura. E acabou. Porque senão ele vai perder a venda. Porque ele vai ficar tão feliz, tão feliz, tão feliz, que ele tem isso, né? Esse excesso de felicidade e tal. E o outro ponto fraco dele é a memória curta. De repente, que nem, por exemplo, o perfil que a gente falou ali, né, do esquizoide, que a gente falou na última live. Se você falar para ele, ele não vai esquecer. Né? Você falou uma vez, não precisa nem de agenda. Agora, fala para o popular sanguíneo. Combina com ele de uma reunião ou de fazer um churrasco. Ele é aquela pessoa que vai falar assim, rapaz, vamos marcar um churrasco semana que vem. E beleza, tá tudo ok, tá combinado. Semana que vem você vai na casa dele, na empresa, onde que for, o cara não tá lá. E ele nem lembrou, e não é por maldade, mas pela característica. Então, quando nós entendemos isso, nós melhoramos isso, né? Essa relação com ele. Não, eu entendendo que ele tem a memória curta, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ligar antes, vou ter que mandar um WhatsApp antes.
Pô, tá de pé aquele churrasco lá, né? E a nossa reunião, como é que tá? Tá de pé ainda? Então é onde que você vai se antecipar. Aí você vai lembrar ele. Nossa, verdade. E aí você não vai se frustrar, né? Por ele ter esquecido. Isso é natural. então é um perfil aí que nós vemos. E dentro da empresa, se você está com um perfil desse, né? O sanguíneo ali na empresa, um ambiente que precisa de atenção. E ele é aquele que vai contar piada, que vai alegrar o ambiente. Você vai ter que chamar ele, né? Você vai ter que pontuar ele, Flora. Isso você não pode estar falando. Então, você vai ter que, se aquilo começar a inflamar dentro da empresa, você vai ter que começar a ajustar, mas às vezes é colocar ele numa outra área e tal, mas ele é o cara para venda. Isso é um fato, né? Ele é extremamente ali animador, ele é um excelente professor, né? Enfim, ele tem várias características. Então, esse perfil é excepcional. E aí, somando com o que a Aline tem falado aqui, com as características corporais, nós conseguimos ter muito mais clareza para poder fazer o diagnóstico desse perfil, não é mesmo, Aline? Sim. Então, a gente tem, igual você falou, né? A gente tem que saber trabalhar com o oral. Por quê? Porque se você ficar reprimindo também ele demais, ele vai entrar na dor, né? Então, o que que seria entrar na dor? Porque o oral, ele tem os seus defeitinhos ali também. Então, assim, nessa fase, como que a criança chama atenção? Né? Quando ela quer a atenção da mãe, né? Como que ela chama atenção? Ela faz birra e chora, né? Então, são pessoas que fazem birras quando você não aceita o que elas falam, quando elas são maltratadas, quando elas não são acolhidas. Por exemplo, se ela chegou no lugar e ela começou com as palhaçadas dela, com a falação, com aquela conexão, tentando ali se conectar com todo mundo, e às vezes as pessoas não dão atenção. Fala assim, às vezes tá cheio de esquizoide ali, né? Que a gente falou na semana passada. Aí a gente vai olhar e vai falar assim, pelo amor de Deus, você não fala demais, entendeu? Essa pessoa... E ela também é muito emotiva, então tudo que ela vai falar é contando os mínimos detalhes, é com aquela emoção, com aquele exagero, né? Então, o que que a pessoa vai pensar? Vai falar assim, o esquizoide vai olhar por ela e vai falar assim, Jesus, não dou conta desse homem não, Deus Senhora, não aguento falar com ele não, eu vou sair e vou largar ele pra lá. Então, se ele se sentir assim, ele vai entrar na dor, né? Então, ele vai se sentir ali abandonado pelas pessoas. E se ele se sentir abandonado por essas pessoas, ele chora, porque ele é emotivo. E então ele vai fazer pirraça, né? Ele vai te pirraçar até chamar a sua atenção, né? Porque a criança, ela não se joga no chão, ela faz birra, ela grita até você dar o que você quer. E muitas vezes a gente não entende o que o oral quer, né? Porque ele é uma criança, né, grande, né? Tanto é que a gente olha para ele e vê aquele bebezão, né? Você olha o corpo dele, o formato, você vê aquele bebezão, até às vezes nos comportamentos. Então, se ele não se sentir acolhido, né, escutado, né, ele vai entrar na dor. Então, ele vai fazer que nem a criança. Ele vai chorar, ele vai fazer birra, ele vai fazer pirraça, até ele conseguir sua atenção. Porque ele quer tanta coisa que ele não sabe falar o que ele quer. Ele é aquela pessoa que ele não sabe o que ele quer. Né? A única coisa que ele quer ali é se comunicar, se conectar com as pessoas, então ele não sabe o que ele quer. E muitas vezes você pergunta para um oral, você fala assim, tá, o que você quer comer? Não sei. Vamos comer qualquer coisa, vamos fazer um churrasco, pode ser uma carne, essa qualquer carne aí. Então, assim, porque o que ele quer mesmo é a conexão com as pessoas, então ele não sabe. Então, se ele entrar na dor, provavelmente ele não vai falar o que ele quer. Então, para chamar atenção para o que ele quer, ele vai fazer pirraça, né? Ele vai chamar a sua atenção ali na birra. Né? Então, esse aí é o problema de lidar com o oral, né? Quando ele tá na dor. Então, vamos supor que eu sou um oral. Percebi que eu tô na dor, qual que é o meu recurso?
O meu recurso é chorar. O oral, ele é chorão, né? Sabe aquela pessoa que vai contar as coisas pra você e ela vai se emocionar tanto que ela vai chorar, né? Então, Emotiva, né? sim, ele é muito emotivo. Então, o recurso dele, o que carrega a bateria dele é o choro, né? Então, assim, por exemplo, aquela criança lá que sofreu abandono, ela vai crescer uma criança chorona, né? Então, se eu tenho um oral em casa, eu percebo que eu tenho uma criança assim, então o que eu preciso fazer para trazer essa criança para o recurso ou até mesmo essa pessoa para o recurso? Para ela parar de fazer birra e chorar. Eu vou acolher o choro dela, eu vou acolher a dor dela, né? Então, quando ela mostrar para mim que ela tá com dor, eu preciso parar, ouvir, escutar aquele drama todo dela, né? Porque senão, quem vai pagar as consequências sou eu, porque ela vai fazer birra para mim, entende? Sim, Então, eu preciso acolher. Então, um ambiente saudável para uma criança oral crescer é um ambiente que ela possa ser quem ela é. Ela possa chorar, ela pode fazer a birra dela. A gente precisa acolher. Sabe aquele pai que fica assim: Meu Deus, mas já tá chorando de novo. Eu não falei nada pra esse menino tá chorando. Meu Deus do céu, por que você dá uma manteiga derretida? Então, o que vai acontecer com ele, né, na infância? Ele vai crescer achando que ele não pode ser a gente fala que ele cria um falso self. Ele cria um entendi. personagem e vive como se fosse uma outra pessoa. Só que daí com isso ele sofre, né? Porque é como Entendi. se ele entendesse assim, nossa, as pessoas não me acolhem aqui. Eu não posso chorar, eu não posso ser quem eu sou, né? Elas nem me escutam, né? Então ela entra na dor. Aí ela começa a capirraça, ela começa com as birras, né? Então eu preciso criar um ambiente saudável para esse oral crescer e ele se sentir seguro, porque com a dor do abandono vem muita insegurança. Então toda essa falta, essa vontade de se conectar com as pessoas, essa fase de querer estar todo mundo pertinho, na verdade é uma insegurança, é um medo que ele cria, muito grande, do traço dele. Então ele quer Sim. trazer todo mundo perto. E com isso, ele pode gerar dependência emocional. Aline, tem uma pergunta aqui para você, ó. Tem outro exemplo de outros escapes além do choro? A Bruna está perguntando. Bruna Carla. Colo, muito carinho, muito abraço. Você ouviu o que aquela pessoa tem para falar com os dramas e com o exagero dele, entende? Porque como ele é Entendi. exagerado, ele vai contar as coisas no mínimos detalhes. E às vezes a gente hoje vive num dia tão corrido que a gente fala assim, por exemplo, que nem eu tenho a Amanda aqui em casa. A Amanda, ela tem traço oral. E é engraçado porque antes de eu fazer o curso, eu não sabia lidar com ela. Porque ela era chorona, ela, nossa, falava demais, meu Deus do céu. E assim, eu com os meus traços esquizoides, eu não dava conta dela. Então hoje, e a Amanda, ela já estava tomando remédio de ansiedade, né? Porque ninguém ouvia ela. Então hoje aqui em casa a gente permite que ela fale, né? Quando ela começa, o Bambam mesmo que vai buscar ela na escola, ela vem de lá da escola aqui em casa falando na cabeça do Bambam, Bambam dirigindo, e ela falando, 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 falando. Aí ela chega aqui em casa, aí ela vai contar pra mim também. E ela conta tudo com exagero, tudo nos mínimos detalhes. E eu paro e escuto ela. Por mais que eu tenha 1000 coisas para fazer, né? Então é assim que a Tá. gente acolhe um oral, que a gente cuida, dá muito colo, atenção. E outra coisa também, um oral, como o trauma ele ocorre nessa fase da boca, se você não cuidar dele, ele faz essas birras, ele chora, mas o que que acontece? Para preencher aquele vazio dele, ele come. Ah, Uhum. Né? Por isso que eles são mais cheinhos, mais gordinhos, você quer agradar o fofinhos. oral, então, é com comida. É com comida. Você quer agradar ele, faz uma É, janta bem gostosa para ele também, é comida. Gosta muito de comer. Então, assim,
tem que tomar muito cuidado, porque se ele entrar na dor, ele come, ele pode gerar uma compulsão alimentar. Tanto é também que ele pode ir para drogas e álcool, né? Porque sabe aquela pessoa que fica com a bebida ali na mão? É como se tivesse faltado ali a mamadeira, entende? O nutrir. Porque quando a pessoa tá nessa fase, é um nutrir, né? Mas é um nutrir com amor, com carinho. E então, como é na fase da comida, se ela não teve esse nutrir nessa época, ela vai se nutrir com outras coisas, entende? Entendi. Ó, tem uma pergunta aqui, ó, do Valdenice, perguntou, Aline, o Yuri é assim, chora pra tudo, nunca tá satisfeito com as coisas. Dá uma voltada lá, lembra na fase dele, nessa fase entre um mês de vida e um ano. Como que foi se às vezes você tentava ali suprir a necessidade da criança, mas às vezes não foi conseguido, por quê? E a gente não pode culpar os pais. Os pais têm responsabilidade? Tem. Mas o que que acontece? Às vezes a gente tenta suprir, porque a criança não fala. Mas a gente tenta dar mamadeira, que nem a Amanda mesmo, eu falo da minha menina, né? Ela teve muita cólica. Então não teve como suprir isso, por mais que criança não pode ficar tomando remédio. Então ela se caracterizou o trauma oral, porque ela não tinha o que cessava a cólica dela, né? Então, o que que acontece? Às vezes nessa fase ele passou algum tipo de trauma. E o Yuri, eu conheço ele tem a bochechinha do oral, né? Aquela bochechinha mais saltada, maior, né? E é mais arredondadinha, assim. Ele tem traço de oralidade, sim. E como que você acolhe ele? Quando ele começar a chorar, quando ele começar a contar as coisas dele, escuta, dá colo, dá carinho, deixa ele expressar o choro. Ele tá chorando? Pergunta por que ele tá chorando. Se ele não quer falar, deixa ele chorar. Não reprime o choro. Deixa ele chorar. Quando ele se acalmar, chama ele, senta, conversa, ouve, escuta, né? Porque ele vai expressar a dor dele, a dificuldade que ele tá tendo através do choro. Ô, Aline, é interessante isso, né? Porque assim, eu amo falar sobre as linguagens de amor e temperamento, né? E quando você identifica, que nem, por exemplo, o meu filho, né, o caçula, o Benjamin, ele tem as características do popular sanguíneo, né? Então, ele tem, assim, ele faz a semana que terça-feira, ele faz 6 anos. Então, ele tem as características, o rostinho mais redondadinho, né? É mais falante. Então, ele está nessa formação ainda, né? Do forte colérico ali, eu percebo que às vezes ele é um pouco mais né, destemido, né? Ele gosta disso, mas ele é bastante falante. Quando os pais identificam isso, até para lidar com a criança é mais fácil, né? Porque quando eu comecei a identificar a linguagem de amor do meu filho, né, no sentido, lógico, o tema aqui não é nem isso, porque nós estamos falando aqui o que o seu corpo e a sua personalidade dizem sobre você. Esse é o tema nosso. E o que esse corpo, o que né, está dizendo sobre você? Só que não é só o corpo, a personalidade de cada um também fala muito, né? Que tem a ver com várias outras características, né? Que a gente não tem tempo para falar aqui. Mas quando eu comecei a corresponder ele, na linguagem de amor dele, que daí a gente entra assim, geralmente, o sanguíneo, né? Que tem a característica ali do oral, né? Que é a característica corporal, o popular sanguíneo, ele é aquela pessoa que pega nas pessoas. Então ele gosta mais de abraço, né? Como você mesmo deu o exemplo ali, aquele abraço gostoso. E o que eu comecei a fazer? Eu não sou uma pessoa de contato, eu não gosto de contato. Mas eu entendendo as características do meu filho, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a abraçar. Eu não esperava ele pedir, eu abraçava ele. Né? Então, às vezes ele quer falar, você não quer, você quer um momento ali tranquilo. Tá bom, você para e ele fala, e aí você começa. Então, eu percebo isso no meu filho também, o caçula, que ele gosta de histórias. Ele fala, pai, vamos contar uma história? Então, é interessante, porque você, conhecendo o teu filho, né? A gente está aqui num ambiente empresarial, né? Esse perfil aqui da Lite é um perfil empresarial.
Mas isso não significa que essas características, essas informações que estamos levando, não é só para isso, é para um todo, porque todos nós somos seres humanos, né, com características, com formação corporal, cada um distinto um do outro. Então, nós temos que nos compreender. Então, se eu me compreendo, compreendo o meu filho e as outras pessoas, as coisas começam a ser melhores, né? E é interessante isso, né? Você dá essa informação, né, da característica da criança ali. Porque, que nem, por exemplo, se o professor entende que aquela característica ali é do oral, do esquizoide, ou de qualquer outro perfil, ele já sabe até lidar com isso, né? Então, às vezes, a criança está ali, o pai, às vezes, está, né, batendo ali, ou dando um castigo ali, né? Às vezes nem precisava, às vezes, né, uma condução diferente resolveria, né? Em alguns casos, né? Sim, resolve. Porque até mesmo aqueles pais que falam para a criança, engole choro, por que tá chorando? Né? Nossa, mas já vai chorar de novo? Então isso é uma dor muito grande. É como assim, nossa, porque o oral ele não sabe falar. Ele tem muita dificuldade de chegar aqui e falar assim, olha, eu tô passando por um problema. Olha, eu tô precisando disso. Ele não sabe, porque nem mesmo para ele sabe. Porque naquela fase a criança não sabe o que tá se passando com ela não entende. Então o oral ele cresce assim. Então quando ele chega na fase adulta, às vezes ele tem ali algum problema, ele não sabe nem nomear esse problema. Então, para ele chegar para você e falar que ele tá com algum tipo de problema, ele não sabe. Então ele vai fazer o quê? Ele vai chorar. Ele vai expressar um choro, né? Então você acolhe esse choro, deixa ele falar. Então, quando a criança tá chorando muito, né? A gente tem que saber o porquê que ela tá chorando, tentar entender, né? Porque ela precisa de acolhimento, porque a dor do abandono, ela é uma dor muito grande, ela é uma dor existencial. Tanto é que a maioria dos oral, eles têm um buraquinho aqui. Sabe aquela pessoa que aqui no coração é fundo? Tem aquele buraquinho? A maioria dos orais tem, dependendo do grau de abandono, né? Ele tem esse buraco aqui. Às vezes a pessoa coloca a roupa, você vê, sabe, aquele buraco no peito. Então é uma dor tão forte que ela acaba causando isso, né? Então é uma dor emocional, então ela tem que ser cuidada. É uma pessoa que tem que ser acompanhada, né? Justamente por conta ali porque como ela vai preencher esse vazio com a boca, então ela precisa de atenção, porque senão ela vai para a comida, ela vai para a bebida, ela vai para as drogas. Então tem que ser muito acolhida, tratada com muito amor, com muito carinho, né? Às vezes a pessoa também, ela pode ter dependência emocional, né? Por quê? Ela tem tanta necessidade do outro, de ser vista, validada pelo outro, que ela perde até a identidade dela mesmo, né? Por exemplo, às vezes eu tenho ali um círculo de amizade e aquela pessoa fala assim pra mim que gosta de andar de cavalo. Eu não gosto de andar de cavalo, né? Mas eu vou andar de cavalo com aquela pessoa só para não ser abandonada pelo aquele amigo, né? Então, às vezes, eu acabo fazendo algo que eu não gosto, eu acabo perdendo a minha identidade, o meu ser, para satisfazer o outro. Verdade. Por conta de uma validação, entende? É um perfil assim que acaba se sacrificando, né? Pela amizade, né? Por agradar o outro, né? Nossa conversa aqui está tão gostosa que o tempo passa que a gente nem percebe, né? Estamos nos minutos finais aqui. E como que é interessante a gente conhecer, né, os perfis de personalidade de cada pessoa, né? E eu queria... E desculpa te interromper aí, mas que nem você falando ali da questão empresarial, a pessoa de oralidade também, ela não tem muita ambição. Então, ela não liga muito para dinheiro, entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque, às vezes, o medo de perder o cliente é tanto, né? Porque ele não tem medo, assim, de perder o cliente
É porque eu vou perder o dinheiro desse cliente, porque esse cliente não vai vir atendido, vai fazer falta para mim pagar os funcionários. Não, ele vai ter medo de perder a relação com esse cliente. Entendi. Isso. Então, o Ó, que que acontece? Ele vai ceder muito. entendi. Legal, hein? Ó, o Zaguinho falou que ele cresceu assim, ó, ouvindo, né? Engole o choro. E ele cresceu isso, cresceu ouvindo isso dos pais. É muito comum isso, né, Aline? Os pais Porque antigamente isso. era mais bruto, né? E assim, a gente também não pode se colocar, às vezes, num lugar de julgamento, de julgar esses Sim, pais, porque eles não têm conhecimento. Então foi do é, jeito que foi, né? Foi do jeito que deu. Que nem tem muito traço de oralidade também. Às vezes você entra dentro de uma família, aí você olha uma família grande, a maioria tem traço de oralidade. Aí você vai ver, aquela mãe teve vários filhos, né? Então nascia um atrás do outro ali. Então não tinha tempo de catar aquela criança no colo, acolher, dar mamadeira, porque tinha que cuidar do outro, dar banho. Às vezes o filho mais velho cuidava dos pequenos. Então você vê que ali teve muita negligência, muita falta de cuidado com essa criança. Então a gente também não pode julgar, porque a vida ela acontece, né? E os pais, eles fizeram o melhor que eles podiam pela gente. Então a gente precisa sim, entender isso, que o pai hoje, tendo conhecimento, eu consigo hoje diminuir esse trauma no meu filho? Sim, eu tendo conhecimento, eu consigo diminuir. Mas se eu não tiver, eu não tenho conhecimento. Vai passar, a vida vai levando. Eu vou fazer o meu melhor pro meu filho, com certeza. sim. Mas eu vou fazer dentro das minhas limitações, dentro do que eu posso fazer. Né? É Então a gente não interessante. pode. Então, é interessante porque quando você traz para a consciência é aquilo que você falou, você consegue melhorar, né? Então, assim, olha, até então eu não tinha esse conhecimento, mas e agora? O que que eu posso fazer? Então eu sei que eu tenho esse perfil e tal. Então, quais são as qualidades desse perfil? Quais são os pontos fortes e quais são os pontos fracos, né? E então é isso, né? O objetivo dessa live é isso, né? É trazer para as pessoas que não têm noção nenhuma sobre o que, que é isso. Eu nem sabia que eu tinha esse perfil, né? Então, assim, agora você está sabendo. E a gente pode estar trazendo mais conteúdo, né? 1 hora aqui, nós já estamos finalizando, já quase 1 hora, passa muito rápido e tem muita coisa para falar, né? Se fosse só falar só desse tema, nós já passaria de mais de 1 hora aqui tranquilamente. Mas, assim, dentro desse perfil, né, de caráter aí, né, que é o perfil, quando a gente fala perfil de caráter, é pelo método, né? Mas é o perfil comportamental ali, nós temos ali os temperamentos, né, que junto ali, que é o popular sanguíneo, como eu já disse anteriormente. E é onde nós encontramos essa característica corporal que a Aline trouxe com o temperamento. Então, recentemente eu dei um treinamento, né, num encontro de empreendedores na igreja MCI, e eu trouxe essas características, algumas personalidades com o temperamento do popular sanguíneo. Então, pessoas que com certeza você vai conhecer, que, por exemplo, o Raul Gil tem essas características que a Aline descreveu, Sim. né, que ele é mais firminho, né, E ele é ele é um mais... baita comunicador. Então você pode saber que ele está no recurso. Porque o oral, quando ele está no recurso, ele é um comunicador excelente. Fausto Silva, quem não conhece? Uma característica aí, né? Ele é muito oral, É. né? Então, assim, são esses perfis de pessoas. Lógico que eles não... Quando a gente fala de temperamento, tem um que predomina, que é aquele que está no topo. Então, todos nós temos essas características, só que um vai prevalecer, né? Acredito que no perfil de caráter também, né, Aline? Sim, um vai prevalecer mais. Por exemplo, eu passei ali eu passei o esquizoide, tá? Tive trauma de rejeição. Então, aquela energia na cabeça eu vou ter. Aí eu tenho um trauma lá do abandono. E às vezes esse trauma do abandono foi maior do que o do esquizoide, né? Esse trauma ele vai diminuir? Não. Eu vou ter as características do esquizoide. Só que o meu corpo vai começar a arredondar mais,
né? Às vezes, por mais que nem o Fausto Silva, ele já era mais magro, mas ele era mais arredo. Por mais que a pessoa seja magrinha, o corpo dela é mais redondinho, escorrido, né? E o Silvio, a energia dele é escorrida. Então, aí aí tá, entrou na fase do oral. Ele teve ali uma dor absurda ali de oralidade do abandono. Então, esse trauma também vai marcar o corpo. Aí ele vai ali para a fase do psicopata, né? Que a gente vai falar na próxima live. Então, às vezes, ali a dor do psicopata foi maior do que essas duas dores que ele passou. Então, às vezes, isso vai evidenciar. Porque dentro da técnica aqui dos caracteres, a gente vai passando pelas fases. Então, eu vou estar formada aos 7 anos, que é onde eu vou passar por todas as fases. Então, conforme eu vou passando essas fases, vão marcando. E às vezes, André, a gente encontra as pessoas na rua, né? Porque a gente faz esses cursos, a gente começa a observar os outros, não tem jeito. O olho já faz assim, é automático, né? E às vezes a gente vai olhar as pessoas e a gente vê que todas as fases foram marcadas, né? Então a gente olha assim e fala assim, nossa, essa pessoa, ela passou por vários traumas, né? E às vezes a gente chega dentro das empresas e a gente vê esse tipo de pessoa. Então, quando a gente faz uma análise corporal e a gente vê que essa pessoa tem vários traumas, que ela passou por várias fases, que ali tá no corpo dela, a gente consegue ver, que a gente vai conviver com ela, a gente vê que é uma pessoa traumatizada. A gente vai entender que ela tem muitas dores, né? Então, você começa a olhar para ela, muitas vezes vai ser uma pessoa muito boazinha, muito querida, ou às vezes vai ser uma pessoa muito difícil de lidar, né? E às vezes você vai convivendo com ela, você vai entendendo. Então, assim, eu gosto muito dessa técnica, porque eu, como psicanalista, né, essa pessoa, ela chega para mim e a gente consegue já identificar as dores dela, né? Então, a gente chegou, olhei o corpo, vi que tem esses traumas, vamos trabalhar, vamos procurar entender, vamos ali no inconsciente, tentar buscar esses traumas, vamos ressignificar tudo isso, porque você vê que são pessoas muito machucadas pela vida, né? E que é cheio de traumas. E a gente às vezes entra num ambiente corporativo ali dentro da empresa e a gente tem aquela pessoa, nossa, ela parece ser uma pessoa muito difícil, né? E quando você tem um sócio, então, hein, com essa característica aí de personalidade, hein? Pois é. Tá É um então, sócio que vai demandar muito de você, né? É um sócio que vai estar ali querendo atenção, querendo que você escuta, querendo que você fale com ele, né? Às vezes você olha ali, ele tem outros traços. Então, assim, você tem ali uma pessoa, né, ali muito marcada pela vida. Então, quando você vai relacionar com ela, você tendo esse tipo de conhecimento, você já é uma maneira mais fácil, porque você conhece os limites dela, né? Porque às vezes eu vou pisar na ferida dela, na dor dela. Não significa que eu não vou confrontar, mas eu vou saber fazer isso da maneira correta. Usando as ferramentas certas, né? Aline, nós temos aqui alguns minutinhos finais, né? O papo aqui está muito bom, né? O conteúdo aqui, o pessoal está interagindo bastante. E que bom, né? Que bom que estamos trazendo esse conteúdo aqui, que as pessoas estão conseguindo entender, né? O que o corpo de cada um fala, né? Representa ali, explica para nós ali, através das características individuais. Isso, mano, com os temperamentos, né? Eu, como consultor empresarial aí, para mim é muito satisfatório porque agora, entendendo, né, mais sobre o corpo de cada um, que é algo que é muito interessante, né? A gente conseguir fazer uma leitura disso, como analista comportamental também por formação, fica muito mais fácil da gente ser mais assertivo nisso. E eu gostaria de estar pedindo para você aí fazer as considerações finais, né? E
tá aí convidando o pessoal aí para na próxima semana, né, se for possível, a gente está aqui novamente. E que você que esteve conosco aqui, ó, tivemos bastante participação aqui do pessoal aqui, obrigado por cada um, que possa estar convidando novas pessoas, né, Aline? Então, faça aí a tua consideração final aí para a gente estar encerrando. 1 hora de live passou rapidinho, né? E quem sabe a gente possa estar novamente aí, depois que a gente finalizar essa série aí, retomando com algo aí dentro disso também, né? E trazendo mais conteúdo pessoal aí. Sim. Então, assim, hoje você, né, assistiu a gente, viu que você tem essa dor, né? Então, o que que você pode fazer? Se acolher, porque é uma dor, é o abandono, a pessoa ela se sente abandonada. Só que o que que você precisa entender? Que a partir dessa dor, você tem as suas habilidades, né? Então, é como se você tivesse os seus dons. Então, eu tive a minha dor, eu acolho ela, eu cuido dela e aproveito os dons que eu tenho. E eu consigo me relacionar melhor com as pessoas, né? Eu consigo me entender. E principalmente ali na questão do oral, que a validação dele está sempre fora, sempre no outro, né? Porque, que nem eu disse, as percepções da criança tá no externo. Então, é a pessoa que ela precisa de muita validação do outro, né? E você sabendo disso, você pode, você mesmo começar a se validar, né? Você olhar para você, entender suas dores, entender suas habilidades, aprender a se relacionar melhor com as pessoas, né? Entender também que as pessoas também têm os perfis delas, né? Que às vezes eu preciso ser acolhido, mas tem hora que eu também preciso acolher. Então, quando você se conhece melhor, você... É igual eu falei na live passada, você é mais feliz. Então, eu consigo trazer validação para a minha própria vida, né? A validação, ela começa a vir do interno, do meu interior. Eu não preciso da validação do outro, né? Para mim me sentir feliz, para mim me sentir preenchida, né? Então, quando eu entendo isso, eu me acolho, eu vivo melhor, eu começo a ter amor próprio por mim mesma, né? Porque eu entendo as minhas dores e eu também entendo as minhas habilidades. E eu começo a ver que eu não sou uma abandonada, né? Que eu não vivo na dor, né? Eu vivo dentro do meu recurso. Então, o nosso Criador, ele nunca nos abandona. Ele está sempre com a gente. E ele é nosso Pai. E ele que nos valida, né? Então, quando a gente começa a olhar para a dor da pessoa que tem o abandono, é sempre olhar para você, validar o que você faz, validar a sua comunicação, o seu jeitinho de ser, que foi feito lá pelo nosso Criador, né? E a gente tenta entender aqui, mas a validação, ela vem do céu, ela vem de Deus. É isso aí, pessoal. Essa noite nós falamos, né, até esse momento aqui, sobre o perfil de caráter oral, que tem o temperamento do popular sanguíneo, né, para quem entende um pouquinho dos temperamentos aí, é aquele temperamento alegre, divertido aí, né, e nós falamos um pouquinho sobre isso hoje, né, 1 hora aqui eu falei um pouquinho, a Aline trouxe o conhecimento sobre esse perfil de caráter. E você que perdeu a live da última semana, entra no nosso perfil, tanto no meu como no da Aline lá. Nós temos lá gravado lá. E esse daqui vai ficar gravado também, tá? Caso você não tenha ali ou conhece alguém que não tem o Instagram, que algumas pessoas na última semana falaram, eu não tenho Instagram. Tem um perfil no YouTube da LIT Soluções Empresariais, lá vai estar LIT _ oficial. Procura lá, que tem a última live, e aqui também, nos próximos dias, eu vou estar colocando lá, tá bom? Então, obrigado a todos aí, a todos que ficaram até aqui nos prestigiando, né, e que acompanhou aqui, e na próxima semana, se Deus quiser, estaremos de novo aqui, tá bom? Se quiser saber mais,
procure ali a Aline, me procure, né, para nós estarmos aqui te ajudando na medida daquilo que tiver ao nosso alcance, né? E como a Aline disse, se você tem esse perfil, né, e está sofrendo e não sabe, não sofra sozinho, né? Peça ajuda. Nós estamos aqui exatamente para isso. O objetivo nosso aqui é semear na sua vida e fazer com que você cresça, se desenvolva como pessoas, para que você possa ter os resultados, né? Não só na sua empresa, na sua casa, mas nos relacionamentos como um todo, tá bom? Muito obrigado a todos. Deus abençoe a vida de cada um. Obrigado a cada um que participou, a Aline aqui. E até a próxima semana. Deus abençoe a todos. Amém. Tchau, tchau, gente. Tchau.